Olá, esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo sobre a série dos frutos do Espírito. Você já conhece? Semana passada falamos sobre amor e alegria e hoje nós vamos falar sobre paz e paciência. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá meus amigos e minhas amigas, quem fala com vocês aqui é seu irmão Eliel Souza e antes de continuarmos com a mensagem já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, assim vocês ajudam também no crescimento do canal. Conto com vocês! Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo sobre os frutos do Espírito. No vídeo anterior, da parte 1, você pode encontrar aqui nos canais. Vou deixar também um card no final desse vídeo. Se você ainda não assistiu, eu convido você para assistir. Eu fiz uma introdução sobre os frutos do Espírito. Resumindo, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele descreve os 9 frutos do Espírito que nós aperfeiçoamos, adquirimos a partir do momento que caminhamos com Cristo. E esses frutos do Espírito, ele é um contraponto aos frutos da carne que o próprio apóstolo Paulo cita um pouco antes no texto. Os frutos da carne são aqueles frutos da nossa característica humana. É a inveja, é a ira, é a porfia, prostituição, bebedice, entre outros. Contra esses frutos da nossa natureza humana, do homem carnal, produzimos também o fruto do Espírito. E esses frutos são aperfeiçoados a partir do momento que caminhamos com Cristo, nos aprofundamos no relacionamento com Ele, procuramos ter intimidade com Ele, nosso interior vai produzindo os frutos. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra esses frutos não há lei. No primeiro vídeo falamos sobre amor e alegria e hoje nós vamos falar sobre paz e paciência ou longanimidade. Fica comigo então. Falar sobre paz. Paz é algo que todos nós buscamos. Todos nós queremos viver em paz. Todos nós queremos ter paz nos nossos relacionamentos. Todos nós queremos ter paz no trabalho, paz com a nossa família, paz de espírito. Mas será que isso é possível? Para falar sobre o tema paz, eu vou separar em duas partes. Aquela paz que nós sentimos de dentro para fora, uma paz de espírito, aquela paz individual, independente de outro, e a paz no convívio, na sociedade, nos relacionamentos. Essa paz interior, essa paz pessoal, está muito relacionado com o nosso sentimento, com aquilo que nós temos lidado no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia. É aquela paz que você percebe se você tem ou não, principalmente quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, para descansar. Como que anda o seu coração, o seu interior. Essa é a paz que nós buscamos para viver bem conosco mesmo. É aquela paz que todos nós queremos. A realidade é que grande parte das pessoas não conseguem sentir essa paz. E não conseguem por diversos motivos. Ansiedade, são os problemas do dia a dia, a rotina, problemas emocionais, insegurança. Tudo isso traz uma inquietação, tudo isso traz um sentimento de preocupação pelo dia de amanhã e a insegurança acaba tirando essa paz. Aí quando coloca a cabeça no travesseiro, como eu citei anteriormente, para descansar, todas essas preocupações parece que vêm de uma vez e começa a pensar, começa a se preocupar, acredita que o dia de amanhã não vai dar certo. Tudo isso traz uma inquietação e tira a paz de qualquer um. Mas Jesus veio para nos dar a paz. Em João 14, 27, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está deixando claro: estou lhes dando a minha paz, não como o mundo a dá. Então não se preocupe e nem fique com medo. Por que a paz que Jesus disse nos dar é diferente da paz que nós conhecemos? Ele diz a paz não como o mundo dá. O mundo fala de paz fazendo guerras. O mundo fala de paz criando conflitos. Fala de paz, mas não tem paz nas atitudes, nas demonstrações,
A paz que Jesus tem para nos dar é uma paz que vem de dentro para fora. E é uma paz diferente porque não é uma paz fazendo guerras. É uma paz no meio das guerras. É uma paz no meio das lutas. É uma paz no meio das dificuldades. Porque as lutas, as dificuldades, os problemas são inerentes. Nós estamos sujeitos a elas. A diferença é que quando nós temos a paz de Jesus no nosso interior, no nosso coração, a gente sabe em quem confiar. Mesmo que esteja um caos, a nossa fé aponta para Cristo. E aquela paz que Ele nos dá acalma o nosso coração. Está difícil, mas eu tenho a paz de Jesus, a cabeça no lugar e a fé e a esperança nele. Tudo pode estar um caos, mas nós temos a nossa consciência de que Cristo está no controle. Por isso que Ele fala, não se preocupe e nem se atemorize ou nem tenha medo. Quando falo sobre a paz interior, eu imagino sempre o cenário descrito pelo salmista Davi no Salmo 23, no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Se você estiver passando por lutas, dificuldades e algo estiver tirando a sua paz, pense nesse versículo. Se você conseguir imaginar esse cenário, eu sempre imagino um cenário de paz. E é nesse cenário de paz que eu quero deixar o meu coração, a minha mente em Cristo, pois Ele é o bom pastor, nada nos faltará. E Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia em águas tranquilas. Então, meus amigos e minhas amigas, tire do seu coração toda a ansiedade, aquilo que tem tirado o seu sono, a sua preocupação pelo dia de amanhã. Paulo escreve aos Filipenses o seguinte texto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Coloque diante de Deus tudo o que está no seu coração, tudo o que tem tirado o seu sono, e Ele trará paz. E Ele guardará também o seu coração e o seu sentimento. A segunda parte no tema ainda sobre a paz, eu quero falar sobre a paz nos nossos relacionamentos, a paz no nosso convívio, a paz entre os nossos irmãos, a paz onde você estiver. Mas é necessário ter cuidado para que nada e ninguém tire a sua paz também. Então, cuide e guarde seu coração do sentimento de vingança, por exemplo. Aquela pessoa me maltratou, mas ainda vai precisar de mim. Ela vai ver só. Já pensou isso? Alguém faz algo contra você, qual é a sua atitude? O que você faz em troca? Brigas no trânsito? Brigas em casa? Será que a gente não consegue administrar, procurando resolver tudo em paz? Eu não estou dizendo que você deve abaixar sua cabeça, que você deve aceitar tudo o que lhe disser. Você pode se posicionar, você pode ter uma postura diferente. O que eu estou querendo dizer é a forma na qual você vai fazer isso. Em Mateus 5:9, quando Jesus está ali fazendo o tão conhecido Sermão da Montanha, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, Paulo disse: faça tudo possível para viver em paz com todos. Deixe a vingança com Deus. E se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Para encerrar essa parte que falamos sobre a paz, eu deixo o texto que está escrito nos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz do Senhor, como nós dissemos, que excede todo entendimento, é quem nos faz deitar e dormir em paz, em segurança, porque é nele que nós confiamos. O próximo fruto do Espírito que nós vamos falar é sobre paciência. Nós vemos no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo
22 e 23, em algumas traduções está como paciência, em outras traduções está como longanimidade. Longanimidade significa paciência, porém num termo mais profundo. A tradução seria tardio em irar-se ou capacidade de suportar contrariedades. É ao contrário de ser uma pessoa impulsiva, que age pelo calor da emoção, por exemplo, mas é uma pessoa que é paciente, que sabe esperar e que suporta situações adversas. 2 exemplos que eu quero dar sobre longanimidade ou paciência e essa capacidade de suportar contrariedades está na própria Bíblia. Um exemplo, nosso Senhor Jesus, que teve que suportar tudo o que suportou até chegar à cruz. E mesmo assim, na cruz, ainda orou por aqueles que estavam crucificando. Longânimo, paciente, suportando as contrariedades. Outro exemplo está no Velho Testamento, a vida de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde e não negou a Deus. Você já deve ter escutado o termo paciência de Jó. Vem disso daí. Longânimo, paciente, tardio em irar-se, capacidade de suportar a contrariedade. Em 2 Pedro, nós vemos um texto onde diz que Deus é longânimo para conosco. O que significa? Ele é paciente conosco, paciente com o homem, paciente mesmo nós errando, nós contrariando. Imagine se Deus não fosse paciente com a gente, o que seria de nós? E em Efésios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam também pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse suportando no texto não é de ter que aguentar, mas é um suportando de suporte, ajudando, dando apoio, e é isso que nós temos que ter no nosso coração. Sentimento de auxiliador com paciência, sabendo que o outro vai ter os seus erros, assim como todos nós temos, entendendo todo um contexto, sendo paciente e sendo empático também. Essa parte de ser paciente, eu enfatizei o relacionamento uns com os outros, em sociedade, para aqueles que estão próximos. Mas a longanimidade também serve de uma aplicação pessoal. Por que eu digo isso? Porque nós criamos expectativas, nós muitas vezes passamos por momentos de adversidades, nós temos projetos que esperamos que dê resultado, mas nós temos também que ser pacientes, trabalhar as nossas expectativas, saber que aquela situação difícil é momentânea, só que a gente não tem o controle do tempo. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo esse projeto vai levar até que dê resultado? Quanto tempo vai demorar essa situação que eu estou passando? O tempo pertence a Deus, o tempo é de Deus. Continuamos aqui, trabalhando, fazendo os projetos, mas nós temos que ser pacientes, nós temos que ser longânimos, nós temos que ter no nosso coração a esperança em Cristo e também saber que no tempo certo as coisas vão acontecer. Se a gente não conseguir trabalhar essa expectativa, trabalhar a ansiedade, muito provavelmente nós vamos nos frustrar. Então, sejamos pacientes, crendo que o tempo pertence a Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Ore, se alegre na esperança em Cristo e sejam pacientes nos momentos difíceis, suportando as contrariedades e entendendo o tempo certo de cada situação. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que haja paz no seu coração e que haja longanimidade no teu espírito. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Participe, deixe o seu comentário. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. No próximo vídeo nós falaremos sobre benignidade, bondade e fé. Que Deus abençoe a cada um.